Oi, boa noite. Tudo bom? Estamos só esperando um pouquinho. Eu vou chamar a Tayana. Ela vai participar da live de hoje. É só um bate-papo bem gostoso. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Lucas. Estão me enviando umas solicitações para participar da live, mas essa live é específica com a Tayana e a gente vai estar conversando sobre alguns assuntos. Tudo ótimo também, que bom. E dentre eles psicologia. Vocês estão me escutando bem? Me escutando, me vendo bem? Vou já já chamar ela. Quem puder escrever aqui para mim, por favor, eu agradeço. Se dá para me ver e escutar bem. A internet aqui onde eu estou nesse momento não estava muito bom. SS assim? Meu filho que me responde assim no WhatsApp, né? Tudo bem, filho? S é sim. Quando é N, é não. Tudo é TD, né? Sim, muito obrigada. Essa live é direcionada, então, como eu estava falando para vocês. Camila, linda. Ainda vou chamar a Camila para conversar com a gente, mas essa live é direcionada para uma mexicana. Dá para ver e ouvir bem, né, Lucas? Muito obrigada. Essa live é para Tayana, é uma amiga minha. Boa noite, lindeza. Uma amiga minha que mora em Vitória, no Espírito Santo, mas que é mexicana. Olha que delícia. E aí nós temos muitas coisas em comum nesse sentido, porque eu tive oportunidades também de viver no México, né? Alguns anos, estar no México alguns anos, devido ao trabalho do meu pai. E eu vou estar chamando ela aqui agora, vou ver se ela vai estar já. Eu vou estar contando para vocês. Não sei se foi o convite, vamos ver. Quantos anos eu tenho? Gente, Flor, obrigada, Flor. Flor é bom, né? Tayana, você recebeu o meu convite? Eu vou fazer de novo. Vamos ver aqui. Eu fiz o convite. Jefferson, querido, meu terapeuta está aqui. Um beijo. Beijo na esposa, nos filhos. Hoje a gente vai conversar com uma psicóloga, gente. Olha que legal. Ó, recomendo Jefferson, meu terapeuta. Maravilhoso. Além de fazer terapia convencional, também faço terapia holística. Estou aguardando aqui a Tayana. Não sei por que ela não está conseguindo entrar. Vamos ver. Aceitei. Walker, desculpe, mas essa live é só para eu e essa moça linda que está aqui, ó. Olá! Tudo bom, lindona? Tudo Que bem, e prazer. você? Pois Muito é, que feliz. alegria estar aqui. Hoje não tá dando eco, né? Deu tudo certo, né? Para mim tá tudo bem, não sei. Pra mim também, pra mim também. Tá E ótimo. aí, aí eu entrei um pouquinho antes, né?
E aí Uhum. tinham pessoas pedindo para participar. Eu falei, gente, desculpa, mas hoje eu vou receber aqui uma mexicana linda para conversar, que é psicóloga também, e que Ah, vai contar um pouquinho da história dela para gente. Boa noite a todos que estão entrando. Tayana, eu estava conversando com o pessoal e aham. falei que, bom, no dia que eu te conheci, foi na casa da Maria, né, mãe da Hélia, Sim. e que eu me identifiquei muito com você. Foi um papo legal, gostoso, né? Foi. Principal, acho que foi, a gente puxou ali, maravilhosa, Tayana, é maravilhosa mesmo. Eu conheci ela assim, eu me apaixonei por ela. Além dela ser linda, fisicamente linda, né? Ela tem uma energia muito especial e é um ser humano muito especial, né? Que tem uma história lindíssima que ela vai estar contando pra gente daqui a pouco. Oh, E vamos conversar. eu fiquei encantada. Primeiro que eu pude treinar um pouquinho do espanhol, né, Tayana? Aham. Com você. A Tayana é mexicana. De onde, Tayana? Marcelo, bem-vindo. Eu sou de Guadalajara. Né? Guadalajara. E eu Nasci em tive Guadalajara, morei lá, até vim para o Brasil e morei em Guadalajara. que Aí, oi, delícia. Marcelo, oi, Miriam, minha irmã, a Miriam, mora lá no Paraná, o Miriam, Marcelo, meu marido. Miriam, um beijo grande para você. Você tem uma irmã muito especial, que todos adoram. Que privilégio, né? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão entrando, né? Tem algumas pessoas que a gente não vai conseguir ver aqui, mas que também vão assistir depois, também quem não tiver ao vivo. Uhum. Minha irmã, sua irmã, maravilhosa. Então, a Tayana, como ela já falou, ela é mexicana, ela nasceu em Guadalajara e eu conheci ela na casa de amigos em comum, né, de Vitória, no Espírito Santo. Uhum. E me identifiquei muito com ela por causa do México. Primeiro que ela é linda, ela é super agradável, educadíssima, mas a gente teve um papinho sobre sobre o México, né? E eu Sim. falei para ela que o meu pai viveu na cidade do México, tinha uma casa, né? E a trabalho a gente teve que ir para o México. Teve não, ele aceitou, né? Sim. É, ele aceitou o cargo, que era um cargo, na época era um cargo diplomático, então a gente tinha uma série de vantagens, inclusive a gente podia andar com os carros da casa todos os dias, né? Que não pode na cidade do México. Aham. Naquela época já não podia, né? Pra você ter uma ideia, Tayana, assim, eu era apaixonada pelo Gabo, né? Pelo Gabriel Garcia Marques. Aham. E a nossa casa era no Bosque de Las Lomas. Então, Ah. assim, ele morava no Bosque de Las Aham. Lomas. E eu tinha comprado aquela o livro é Notícia de um Sequestro, acho que esse é o nome do livro. Aham. Aham. E aí eu peguei o José, que era o motorista da casa, né? E eu falei, José, vamos passar lá na frente da casa dele, vamos tentar um autógrafo, né? E aí fui lá, mas fiquei horas, horas, guria, assim, novinha, né? Mas ele não apareceu. Acho que ele nem tava. Mas valeu a Enfim, tentativa, né? Estar ali. e aí eu vi as suas fotos, agora você voltou agora do México, né? Você passou as férias lá, um Voltei. tempo, uma temporada gostosa lá, né? Ficamos lá 21 dias, fomos minha mãe, eu, meus irmãos, cada um com sua família, seus filhos. Só faltou a Aline, uma irmã que mora em Florianópolis, não pôde ir. Mas nós quatro que nascemos, moramos no México, um irmão nasceu aqui no Brasil, meio por acidente, mas a gente voltou lá com os filhos, ou seja, fomos em 16 pessoas e foi assim uma viagem incrível, porque é, vivenciar tudo com os nossos amados, ou seja, com nossos maridos, com as esposas, com os filhos. Temos muita família lá. Foi assim, foram dias incríveis. Não foi uma viagem qualquer. Foi uma viagem Aí eu cheia fiquei de. parando, né? Eu vi que você foi em Teotihuacan, Aham, né, na nós cerimônia. fizemos. Eu Ai, fui olha. tantas vezes naquele lugar, e assim, as É, pessoas não têm ideia. Gente, se você for na cidade do México, você não pode passar menos do que um mês na cidade do México. Na cidade do México, não estou falando em volta, não. é Porque tem muita tanta coisa, né? coisa para fazer, né?
Assim, a gente está falando aqui de Teotihuacan, onde tem lá é Azteca, né? Sim, sim, Com Aztecas, as pirâmides. certo. Onde tem a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. Da Lua. E assim, meu pai falava muito assim, impressionado, engenheiro, né? Meu pai é engenheiro, é Uhum, PhD, fala 7 línguas e tal, mas é engenheiro e estava lá por isso. uhum. Ele faz projetos, né? Fazer projetos para o mundo inteiro. Que E legal. aí, impressionado como os astecas tinham Com a sistemas de tecnologia, né? irrigação, porque não tinha água ali, né? A água vinha de muito longe. Então, assim, o sistema de irrigação que eles criaram para levar água para a cidade, algo assim Exatamente. fantástico. Acho que hoje seria impossível de fazer algo daquela natureza, né? Não, você sabe que o México tem umas coisas assim incríveis. A gente passou em Guadalajara. Teu pai deve conhecer essa história. Eu não lembro qual foi o ano que aconteceu isso, que a empresa de telefonia em Guadalajara está um prédio enorme, mas eles precisavam mover esse prédio para abrir a avenida, para ampliar a avenida. E o engenheiro, que era meio maluco, eu acho, porque assim, ninguém acreditava que seria possível. Ele movimentou 12 metros, mas o interessante é um prédio enorme, sem deixar, as pessoas não deixaram de trabalhar. A companhia mexicana de telefonia não desligou nada, ou seja, não. E ele demorou, eu não me recordo quantos dias, mas assim, é uma história, a gente passou por lá, é assim, incrível, uma tecnologia, os mexicanos eles são muito bons assim, em tecnologia. Já os seus antepassados, nossos antepassados já eram, né, os maias, os astecas. Então, é um país muito rico, né? Muito rico. Eu tenho o Muito, maior orgulho muito. do México, assim, Eu eu posso tenho. ficar horas falando do México, porque Aí eu é falo um... assim para muitas pessoas do mundo inteiro, né, que eu conheço. E as pessoas falam: "Ah, se você fosse morar novamente em algum lugar, assim, porque já viajei muito, né?" Uhum. E eu falo, eu moraria na Cidade do México. É? Ai, que Eu sou legal. apaixonada pela Cidade do México. Serviços de qualidade, educação das pessoas. A Incrível, cidade é né? O linda, povo. funciona, sabe? É assim, incrível, 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 incrível. Os serviços, sabe, prestados, Sim, pessoas educadíssimas, até as pessoas que trabalham pra gente na nossa casa, né, lá, sim. educadíssimas, pessoas de confiança, assim. É Gente, um que povo fantástico! muito prestativo, né? Assim, a todo momento as pessoas querem te servir, todas, assim, sejam pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. É incrível. A gente sentiu muito isso lá agora. Assim, meus irmãos, minhas cunhadas, meu marido, assim, perceberam. Assim, é uma delícia Diferença, né? estar lá. Vamos combinar a diferença. A diferença é muito grande, gente. Não tem É, Estados Unidos, não tem Europa que não seja tem, não semelhante tem. nisso. É impressionante, Exatamente. né? Quem puder um dia vá para o México, que, claro, agora nós estamos passando por uma crise, né, no mundo todo, o Brasil e tal, não é barato, mas podendo, assim, vão, porque não vão se arrepender. O México é um país muito, muita cultura, muito rico. Mais ou menos não é barato, né, Tayana? Porque assim, a gente vai em restaurantes 5 estrelas lá, com aquelas haciendas maravilhosas, maravilhosas, e assim, servido do melhor vinho, da melhor comida, e o preço comparado, inclusive com o Brasil, é bem barato. Você tem serviço 5 estrelas que você não tem em lugar nenhum no mundo por um preço muito acessível. É, é. E eu estava me referindo à passagem, mas veja bem, Ah, aqui sim. a A passagem passagem aqui vocês dividem no a Brasil tá passagem, né? cara. Aqui eu Acho que estava se você vendo, comprar com antecedência, né? Se programar, comprar com sim, antecedência, você consegue bons preços, até para a família viajar junto, né? sim, exatamente, exatamente. Viajar dentro do Brasil está muito caro também, assim, Sim. para viajar. Então, assim, para eu viajar para o Paraná, minha família mora no Paraná, eu estava vendo agora, para o final do ano,
tá o preço é, 80% Impagável. da passagem de ir pro México. Então, É, assim, assim, eu passei o Natal e o Ano Novo com a minha família também, no Ceará, em Fortaleza. uhum, A família do meu pai, por uhum, parte de pai, mora em Fortaleza, no Ceará. A família da minha mãe tá meio misturada. Eu sou gaúcha, eu sou paulista, eu uhum, sou, enfim, tá meio misturado em alguns lugares. uhum, Tem muita gente no Rio. Eu sou uhum. carioca. E, Ah, assim, eu comprei com antecedência a passagem, mesmo assim foi caro. E aí sim. eu resolvi passar uns dias em Jericoacoara, Ah, impagável. Os é, hotéis, impagável. Hotel não, pousada, né, gente? ousado. E aí, Ah, assim, enfim, voltando à Cidade do México, é, o Museu de Antropologia, por exemplo, né, eu fazendo força pro pessoal ir pro México, olha só. é, é. Se não é o melhor, é um dos melhores do mundo, se vocês não Uhum. sabem. Do É, mundo. É olha, fantástico o é Museu de fantástico. Antropologia, né? Então, ali pertinho também, a gente já falou aqui da Pirâmide do Sol e da Lua, e, enfim, eu tenho até uma história engraçada para contar, eu conto daqui a pouquinho. Aham. Você Tem os sabe que. mariachis tocando, eu ia muito ali É, naquele Sheraton Maria Isabel, a gente ia muito jantar ali, tudo, eu tinha os mariachis tocando, era muito legal também. é muito Pertinho lindo. tem São Ángel, né, que a gente vai muito, a gente ia muito Sim, passear também. E sim. lá tem um museu, a casa, né, da Frida Kahlo e Da do Diego Frida Rivera, Kahlo. né? E Sim. aquela casa super interessante, que eu sou super a favor de uma casa daquela para um casal, né? É assim, Aham. gente, a casa são duas casas e que tinha uma passagem de uma casa para outra. Eu falo, gente, essa é a casa ideal, É a casa ideal. é a casa ideal para um casal, né? Enfim, Aham. brincadeira, tá, pessoal? Tô brincando. E mesmo porque a Mas, gente sabe que ela não foi tão feliz assim com ele, enfim. não é Vamos pular garantia, essa né? parte, né? Então tem muita coisa para fazer no México. E como a gente falou aqui, os serviços são maravilhosos, as pessoas são super amáveis, Uhum. né? É. Eu fui roubada na França duas vezes. Ah, Na França duas vezes. Um lugar assim que era interior e que eu nunca imaginei. Eu deixei um pertence, na verdade não fui eu que deixei, mas deixaram meus pertences no local. mesmo? Que para os franceses eram assim, ninguém mexe em nada aqui, aqui as pessoas são super de Aham. confiança, imagina se vai acontecer isso aqui de jeito nenhum e tudo, enfim, aconteceu. Então aconteceu em Paris e aconteceu no interior da França, eu fui duas vezes por lá. Gente. E assim, no México, eu nunca aconteceu nada comigo nem com a minha família no México, impressionante. E eu fui muitas Nossa, vezes no México, muitas vezes, assim, meu sim. passaporte é todo carimbado. México, né? Sim. Assim, eu lembro que eu fazia o voo, acho que era direto o voo para a Cidade do México, acho que era Tem, Galeão, tem. Galeão Seattle, Cidade do México. Isso eu era muito nova. E eu sempre Ai, que levava, legal. às vezes eu sempre chamava alguém para ir junto, amiga, e foi Uhum. uma prima minha de primeiro grau também, a Isabel, que é carioca, que mora no Rio de Janeiro. Aham. E nós resolvemos essa história, vou bem, bem rapidinho para a gente entrar no assunto. Sim. Nós conversando lá com o pessoal local, né, descendente mesmo dos astecas e tudo. E aí eu falei, vamos subir então, Bel, que ela foi a primeira vez dela lá, né? Vamos subir a Pirâmide do Sol. E aí o mexicano muito gentil, que até me vendeu tem umas pedras lá que eles fazem aquelas estátuas do Deus do Sol, Deus da Lua, Uhum. aquelas pedras pretas que brilham, que são, bom, algo surreal, enfim. Uhum. Ele me vendeu o Deus do Sol. E aí ele falou assim: olha, não é um bom horário para subir agora. Gente, quem não conhece os É. degrauzinhos, né, Tayana? Eles Aham. têm esse tamanhozinho. Então, assim, o pé não Aham. vai, Não vai. você não vai subir reto, tá? Você vai ter que subir de ladinho, né?
E o degrau é Aham, bem pequenininho. Quem tem bem pé grande pequenininho. nem se atreva a subir, E nem não de é ladinho. degrau pequeno, é alto. Então, assim, E ele me avisou, né? Eu não fui desavisada. Ele falou, não é um bom horário, porque o sol ali bate esse horário, enfim, a energia é muito forte. Você tá falando, né? Tem umas coisas lá, realmente tem umas coisas, né? aham, aham, E aí, eu, muito nova, né? Eu falei, ah, a gente vai, o horário que a gente tem para ir agora, a gente vai, né? E à noite a gente já tinha uma programação com o papai, com os meus irmãos, a gente já tinha comprado, tava até passando A Bela e a Fera, uma peça da Broadway, para vocês verem o nível do México, né, gente? aham. Então, vocês podem ter tudo isso no México. A gente foi assistir a peça da Broadway lá depois, jantar, enfim. E aí subimos. Aí a Ana chegou na metade, eu falei, Bel, minha prima, né? Tô sentindo tanta dor nas pernas. Minha perna tá doendo tanto, mas assim, eu sempre fiz exercício, né? Sempre fiz exercício. Nessa época eu ainda não fazia yoga. Você vê como tem tempo, né? Já tem 20 anos de Aham. yoga. E aí ela, eu também. Eu falei, é melhor a gente parar e descer, porque é muito alta, gente. Vocês não têm. É alto. É muito alta. E aí eu falei, acho melhor a gente parar e descer, que a gente não vai conseguir nem descer. Aí ela falou, verdade. Então a gente foi descendo de ladinho, né, gente? Degrauzinho, degrauzinho ali de ladinho. Quando a gente chegou lá embaixo, Tayana, a nossa perna estava toda dura. Assim, Gente, panturrilha, coxa. E à noite a gente tinha esse compromisso com o papai, né? Eu tinha que botar, enfim, uma roupa mais arrumada, um salto alto. Fomos nós duas com meus irmãos, enfim, para o teatro, andando assim, né? aham. Com o pé, com as pernas, não dava para dobrar o joelho. Você não está entendendo. E a gente passou uns 3 dias assim. Então, assim, quando alguém local falar para vocês, não é o horário de subir a pirâmide do Sol, não Não subam, vão. né? Porque depois de subir tem a descida. Então, assim, não é, ai, Mas vou não é subir, a vou subir, lua que a chega. gente não tinha, né? A da Aham, lua não é muito menor, não, mas é menor. mas é menor. Vai, É, você, né, assim, escuta que, o pessoal de lá, porque realmente não deve ser fácil. é, Eu não e as subi, você construções acredita que antigas. agora No- eles não estão liberando para subir mais? sério? Qual? Porque por causa da pandemia, mas aí já passou, eu não sei se eles vão voltar a permitir ou eles vão adotar isso de não pode mais subir. Uau. Será que por causa da preservação, algo dessa É, eu natureza? acho que sim, eu acho que eles perceberam que talvez é o ideal, né? Mas assim, o ideal eu digo para eles, né? Para quem pensa na preservação, mas eu acredito que vai ser assim, vão ter dias, eles podem abrir dias para subir, mas não vai ser mais aberto todos os dias. Talvez vão mudar alguma coisa, mas né, por enquanto não. Pô, eu não quero subir mais. Eu tô bem satisfeita, subi algumas vezes. E tá tudo Ah, bem. E assim, para quem não sabe, né, a Cidade do México foi construída em cima, acho que de um vulcão, um mangue, algo assim, né? sim, é porque a cidade ela foi construída em cima como se fosse de uma lagoa, assim. Uma lagoa, é verdade. E assim, é incrível as catedrais antigas, né? Os palácios mais antigos e tudo, eles literalmente eles afundaram, A gente. fundo. Aham. Afundaram. Eles tiveram que Então, fazer degraus porque afundou e aí a parte da rua que não afunda porque não tem peso, eles tiveram que fazer degraus. O El Ángel, aquele monumento que a França deu para o México nos 100 sim. anos de independência, ele também, alguns degraus deles foram construídos depois, que foi afundando, a cidade foi afundando e ele não. Então, ela, Ángel, que ela falou, gente, é um anjo dourado, assim, parece um anjo de ouro, assim, quando você passa, assim, na avenida principal, a coisa mais linda que tem, né, Taena? Uhum. E realmente, assim, você vai descer, você tem que descer para entrar na catedral, né, da Virgem de
Sim, Qual a principal catedral é da Virgem de Guadalupe. Guadalupe? Ah, Guadalupe, né? acho que é. Deixa eu só perguntar se meu áudio melhorou. Minha irmã colocou aqui que meu áudio estava ruim. Tá Vamos ver se. ótimo o seu áudio. Pra mim. A minha irmã puxando minha orelha aqui ao vivo. Então, gente, olha, então já tá feita a propaganda, visitem o México, né? Sim, sim. Eu não sou Vamos. mexicana, eu sou carioca, sou completamente apaixonada pelo México. Tayana, eu vou direto à pergunta, que aí Tá, o pessoal vai te conhecer tá. através das perguntas. Por que você resolveu fazer psicologia? Bom, vamos lá. A minha primeira graduação é Direito. Eu Sim, fiz, eu morava no Paraná. Na minha família tem vários advogados. Minha mãe é advogada, tenho tios, a minha primos. também. É? É, Mas é uma coincidência. E assim, eu quando novinha, aquela coisa assim, termina o ensino médio, o que que você quer fazer? Eu não pensei muito, não fiz nunca um teste vocacional. E meio que para mim estava assim, uma das opções era fazer direito. Eu morava numa cidade que não é muito grande, na época ainda tava aquela coisa de ampliando as faculdades particulares e públicas, e lá tinha poucas opções e eu fui fazer direito. Bom, e aí no meio do curso eu vi que eu me identificava um pouco mais com a parte do curso inicial, que é sociologia, filosofia. ó, minha Lívia Saboia, filha do Ciro Gomes, beijo, Ah, Lívia, lá entrou aqui. que bacana. E então, no final do curso, eu já não me identificava muito com direito, mas eu fui até o final, né? Assim, assim, eu acho que eu nem arrisquei falar lá em casa que eu não queria terminar o curso. Era uma coisa assim, começou, termina, né? Mas aí, não, em seguida, quando terminei o curso, nasceu a Ana Clara, minha filha. E veio com a surpresa de que ela nasceu, ela tinha trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. E foi uma surpresa, não foi esperado, porque eu na gestação, durante a gestação, eu nunca me passou pela cabeça. Eu não tinha medo nenhum, não fui uma grávida assim, será que tá tudo bem? Eu curti a gestação, esperei. Aí, no dia do nascimento da Ana Clara, eu vi que meu médico obstetra, ele ficou um pouco mais quieto, assim que ela nasceu, e eu Ela fiquei nasceu em insistindo. Vitória, Tayana? Oi? Ela nasceu em Vitória? Não, em Cascavel, no Paraná. Sim. Eu morava lá. E eu percebi que alguma coisa tinha, fiquei insistindo para o médico falou que estava tudo bem, e eu insisti. E aí, acho que eu insisti tanto que ele falou assim: Ó, Tayana, nós temos uma suspeita. A hora que ele falou isso, eu senti que o chão abriu e eu caí. Mas assim, não é uma força da expressão. Eu senti que eu caí no buraco. E eu falei, gente, como. Porque ele falou uma suspeita. Na hora eu falei síndrome de Down, porque eu acho que é o mais conhecido de síndrome ou alguma. Nada me veio na cabeça a não ser síndrome de Down. Não apareceu nos exames do pré-natal, porque também os exames que são feitos normalmente, que é aqui medir a nuquinha, o valor da translucência nucal, ele não é, ele dá falso negativo. Não é Assim, preciso. falso negativo assim, a medida ela pode estar ok, quando a medida ela dá um pouco aumentada, ela pode ter alguma síndrome. E da mesma forma, se está aumentada, não necessariamente tem uma síndrome. Ou seja, é um exame de rotina, mas que não é 100% certeza que ele detecta. Então, eu não me preocupei nunca. E aí, quando eu vi, ela nasceu com síndrome de Down. Importante falar também que não é mudança genética, né? Então, assim, muitas pessoas que eu conheço que tiveram filhos, né? Elas se assustam mesmo. Sim, Porque assim, em 2022,
genes, né, que tem que vir, vem 3. 3. Então, assim, é uma surpresa para todo mundo. Para todo mundo. E assim, é o inesperado. Para você, eu vou falar aqui algumas coisas que hoje eu falo super bem, e porque eu entendo que é um processo. Mas ali eu perdi o chão e eu pensei, gente, eu vou amar. Eu amei. Não era essa a questão da minha filha, mas era como a sociedade vai receber ela, como minha família vai receber, como que o pai, o Marcelo, meu marido, iria receber. Então, nesse momento, eu chamei eu chamei não, veio a pediatra que recebeu ela, e muito calma, muito querida, falou assim, começou a falar dela, que estava bem. E eu falei, doutora, tem uma suspeita? Ela, sim, tem uma suspeita. Nasceu com síndrome de Down, com a suspeita síndrome de Down. Eu já chamei o laboratório para fazer o exame e vai demorar uns 10 a 15 dias, mas ela não deu muita importância para isso. E isso já me fez um bem, porque assim, eu pensei, se fosse grave, ela ia ficar falando. E aí eu pedi para chamar o Marcelo. E quando ele veio, ele estava assim com uma cara, ai, ele chegou, ai, Daiana, Ana Clara é linda. E E eu, é, e é. era Eu linda, que coisa mais linda, né? linda. E aí eu achei que ele não estava sabendo. E aí eu falei assim, mas você está sabendo da suspeita? Ele, sim, estou sabendo, ela tem síndrome de Down. Então, ver essa reação dele me fortaleceu, que eu recuperei ali toda a força e falei, então é isso. Eu amo ela, assim, eu, Marcelo, então vamos enfrentar o mundo, assim. Eu não sabia o que me esperava. E ali foi uma decisão que eu tomei de me dedicar totalmente à estimulação dela, porque o que eu ouvia dos médicos e dos profissionais da saúde, fisioterapeuta, fono, era assim: a criança com síndrome de Down, ela tem potencial de fazer tudo. Você precisa estimular ela mais. E eu, ok, então eu vou me dedicar a isso. Vou Ó, estimular ela. A Lívia, minha prima, Lívia Saboia, está dizendo que lindo depoimento. Lívia, a Tayana é mexicana, né? A gente falou aqui um pouquinho do México e ela está contando a história dela pra gente. Realmente, é linda a história dela. Fica aí que ainda tem muita coisa para Tem você muita escutar. coisa. E assim eu decidi me dedicar. Eu não pestanejei. Assim, quando veio o resultado da síndrome de Down. Porque assim, eu olhava para ela e via. Só que a dúvida, eu costumo dizer que ela é cruel. Ela é pior do que qualquer certeza. Porque você acorda um dia e diz, e se não for? E eu tô já pensando, e se for? E se não for? E aí eu ouvia muito das pessoas assim, não, mas olha, você também tem o olhinho um pouquinho puxado. E eu pensava, gente, então essa dúvida. E quando as pessoas me falavam assim, mas pede para Deus para que ela não seja. E eu pensava comigo assim, mas se ela for, se ela é, ela já é. Eu não tenho que pedir para Deus. Se ela tiver síndrome de Down, ela já tem, não é uma cura. É Então, uma questão de quem tem síndrome de Down, que não é uma doença, fique bem claro, eu sou pedagoga, sou pós-graduada em psicopedagogia, e eu fui pedagoga concursada da Prefeitura de Vitória, em escola polo modelo de educação especial. Então, eu tive um prazer de ter essa bênção, né? então E a criança com é, síndrome de Down, eu acho que a única preocupação maior que os pais deveriam ter, né, se atentar a isso, é que algumas crianças que nascem com síndrome de Down não tem nada, não existem crianças mais carinhosas, mais queridas do que os portadores da síndrome. Então, assim, muito carinhosos, são inteligentíssimos, né? São dedicados. Parece que eles só querem dar amor, agradar, assim, uma coisa fora desse mundo que a gente vive, assim. é É uma muito lindo. delícia. É. E assim, normalmente, alguns, e também não é um número imenso, mas nascem com uma cardiopatia, né? Sim. Então, a Né? preocupação ali, quando ela nasceu, era ver o coraçãozinho dela. Aí, em seguida, assim, ela nasceu 7 horas da manhã.
4 horas da tarde, estava a cardiologista lá já no quarto com ela, comigo, examinando. Viu que ela nasceu com 2 cardiopatias leves, foi só acompanhar com medicação, que foi o PCA, e um CIA, que é um soprinho. E foi aos 4 anos ela recebeu alta do cardiologista e a gente acompanhou, fez tudo. E nessa decisão minha de me dedicar a ela, eu fui muito feliz, porque, gente, aí ela começou a mudar a minha vida. Eu costumo dizer, eu ouvi algumas pessoas falando assim, que lindo, porque Deus realmente só dá filhos especiais para pais especiais. E eu discordo disso, porque eu acho assim que é uma característica neles que pode estar em qualquer família. Aí, o que a família vai fazer com esse desafio, aí é uma outra história. Não é porque eu sou mais especial que eu vou receber. Eu, dependendo, posso me tornar mais especial ao olhar da sociedade se eu fizer aquilo que é mais, digamos, mais bonito. E eu nem romantizo mais isso de uma supermãe e tal, porque tem aflições. A gente precisa reconhecer que não é fácil. Como em todos os filhos, né, Tayana? O seu filho também, você tem desafios com ele, né? Você passa por situações, né? Porque vejam, quando eu ainda tinha ela pequenininha, que as pessoas falavam assim, mas agradeça a Deus porque Deus só dá filhos especiais para pais especiais. Eu pensava, mas eu não quis ser especial. E hoje eu faço assim, eu tenho muita paciência quando alguém chega para mim e fala por exemplo, assim, mas é uma doença. Eu não saio falando, não é uma doença. Eu vou ensinar. Eu tenho muita paciência, porque as pessoas não nascem sabendo termos, não sabem. Por exemplo, eu não gosto, e os pais de crianças com deficiência não gostam de ser chamados de mãezinha. Mãezinha, seu filho. Não, ela tem nome, ou mãe do Pedro, mas não mãezinha, porque a gente se sente, é um sentimento que só. Sim, porque é um termo diminutivo, né? Se for falar alguma coisa, mãezona, querido. Mãezinha não. Então, assim, eu costumo não romantizar muito isso. Assim, quando fala Gabrielzinho, Aninha, não sei, Ana Carolina ou Ana ou Carolina, né? Então, porque assim... não tem porquê. Você sabe que eu faço muito isso, de explicar para as pessoas o que é legal, o que não é. Quando alguém lá faz uma piada, hoje eu soube que o Léo Lins, que é um comediante, né? Uma vez ele fez uma piada com um autista, falou alguma coisa, e a comunidade do autismo caiu em cima falando muito. Mas assim, naquela cultura do cancelamento, que eu sou contra. Porque é uma oportunidade de a gente ensinar, de a gente falar quais são os termos corretos, que o autismo não é isso, não é aquilo. Mas, enfim, hoje eu soube que saiu a condenação dele para pagar não sei o que lá, foi condenado. Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente vir a público e dizer: não falem isso para a mãe, não falem isso para uma família com uma pessoa com deficiência, sabe? Que não é... Eu acho que a gente tem que sim tomar cuidado, sabe, Tayana? Eu discordo de você nesse sentido. Acho que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, sim. Não, super concordo, mas assim... Pessoas, sabe? Porque, assim, o pessoal tá fazendo umas piadas racistas. Não, eu concordo. Nós mulheres, né? Nós mulheres... Assim, sofremos muito com uma sociedade machista, patriarcal, enfim. Escutamos. Eu sou super de ensinar. Só que a questão que eu não gosto é quando a gente passa para a intolerância e vai para o cancelamento e aí vira uma guerra. Vira uma guerra. E aí a gente perde a voz. Então, se a gente pegar esse exemplo e falar, fazer a crítica, falar, surte mais efeito do que simplesmente fazer um movimento de cancelamento sem explicar. A gente precisa explicar o porquê aquele termo está errado. Ainda as pessoas... Eu me incomodo demais com piada. As pessoas acham que eu sou super
do politicamente correto, mas é que se uma Eu fala também, eu minha... também concordo demais. Eu acho que a gente se identificou quando a gente se Claro, conheceu por isso. Eu acho que a gente tem que sim, tomar. porque se uma fala ofende alguém, não tá certo falar. Enfim, assim, eu sou Essa super... fala Nossa, não deveria existir, né? o que eu não concordo é responder com agressividade a isso. A gente, senão a gente vai criando na comunidade do autismo, assim, tem um pouco isso, sabe? E enfim, eu acho que a gente perde um pouco a voz. Mas Eu aí, falo sempre assim para as pessoas, Tayana, uma coisa que eu acho super importante, assim, né? Seja gentil. sim, Você não sabe absolutamente nada do que está acontecendo com o outro. exatamente. Você não sabe. Assim como não sabem com a gente, que às vezes não tem dia que a gente não tá legal. E você sabe que aquela pessoa que às vezes foi grossa com você, tu não sabe aquilo que você está passando. No nosso dia a E dia eu acontece não isso. quero saber. Então, sejamos gentis sempre, né? Você sabe que com a Ana, voltando à Ana, eu passei muito isso, porque Ana Clara, então, quantos médicos me falaram assim, estimula que ela vai chegar a fazer tudo, tal, tal, tal. Eu, claro que acreditei nisso e fui. Só que desde um ano que ela teve um desenvolvimento dentro do esperado para uma criança com síndrome de Down até um ano e pouco. A partir daí, ela sempre estava abaixo do esperado. E eu pensava, o que eu estou fazendo de errado? E aí a Mas, fono dela, lá no Paraná ainda, a fono me falava, Tayana, ela não está se desenvolvendo como esperado, tal. E suspeitamos que ela era surda, fizemos exame, não é surda. E, enfim, aí eu comecei a desconfiar do autismo. E eu, quando eu falava, não, ela tem síndrome de Down, ela não tem autismo. E eu falava, gente, mas aí achei uma comunidade nos Estados Unidos, síndrome de Down, criança com síndrome de Down e autismo. Eu não sei inglês, né? Mas eu pedi para o meu marido traduzir tudo, porque eu me senti pertencente. A necessidade da gente se sentir pertencente a um grupo. Porque assim, eu participava de um grupo até agora. Tayana, eu conversei com uma amiga minha de Belo Horizonte, a Cris, que ela levou o pai dela, que tem Alzheimer, para morar com ela. E também ela passa por situações delicadas, né? No dia a dia. E a doença, essa é uma doença e ela é progressiva, ela vai só aumentando, não regride, né? Sim. Enfim, eu acho muito importante a gente estar trazendo aqui para essas redes sociais, né? Essas questões. E essas redes de apoio, a Cris também faz parte de redes de apoio de Alzheimer, né? Sim. Essas redes de apoio são tão importantes, né, para as famílias, para os pais, enfim. Se não tem pais para a mãe, para o pai, para os avós, enfim, elas são fundamentais, São. né? Tanto Elas que educam hoje, as pessoas, né, também. Então, assim, assim, lá é, na pirâmide de Maslow, aquela como as pirâmide, pessoas se tornam mais solícitas, né? sim, Nessas redes de apoio, uma com a outra, uma ajudando, uma dando conselho, olha, como aconteceu isso, eu te isso indico é aqui. maravilhoso. Tanto que a gente vê o sucesso dos grupos que tem terapêuticos, grupos terapêuticos. São fantásticos, porque você não se sente mais só. E eu, quando a Ana Clara nasceu, eu procurei na internet ainda um grupo virtual, Happy Down, o nome, e fazia parte. E ela foi se desenvolvendo e eu vi que aquelas crianças da mesma idade que ela, tal, estavam se desenvolvendo de uma forma mais dentro do esperado, e a Ana Clara não. E aquilo eu falei, gente, eu não faço mais parte desse grupo. Ela está com 4 anos, os pais estão falando em desfraude, e minha filha não me olha. Minha filha não pede água, não fala nada. Aí eu ia para o médico, ela não fala ainda. Não, é normal, vai falar com 5 anos. Mas eu queria dizer, ela não se comunica nem com o olhar. Não é questão de não falar, não verbalizar, mas ela não olha. Enfim, estava muito angustiada. E aí, E quando eu vi... esse grupo
que você encontrou nos Estados Unidos, de autismo e Down, que você estava falando agora há pouco, você conseguiu encontrar alguma resposta para seus questionamentos? Consegui. Só que assim, quando eu entrava no grupo e via as discussões, aquilo me, me deixava um pouco triste, porque eu via Dá uma que, angústia, né? Que você está querendo resolver. e que o prognóstico não era Quando a gente é aquilo. pedagoga de uma escola, quando a gente é um pouco mãe de todas as crianças, né? E eu tinha bastante crianças especiais. Sim, E mas assim, veja, você quer resolver o problema do mundo. Não tem como a gente resolver o problema do mundo, né? Tem que ser um sim, passinho de cada vez. sim. Mas, Ana Carolina, sabe o que eu senti nesse momento? Que eu ainda tinha muita esperança. E, de novo, o Marcelo foi crucial nisso, porque eu tinha muita esperança dela um dia acordar e entrar dentro do desenvolvimento esperado por uma criança. Ela passar a fazer aquilo que os médicos tinham me dito, que ela faria tudo que uma criança normal, neurotípica faz, mas ia demorar um pouco mais. Minha filha, ela não... Cada ser humano é único, né? Cada ser humano se desenvolve de uma forma. Inclusive, E quem aí que eu quero chegar, e a é beleza né? está Então, nisso. Porque aí eu olhava, eu nunca vou esquecer, eu morava em Jardim Camburi, aqui em Vitória, e eu sentada na mesa, olhando aquele grupo, as postagens, e aquilo me entristecia, porque eu via que o prognóstico das crianças que tinham síndrome de Down e autismo não era como aqueles crianças com síndrome de Down que eu conhecia. E eu falava, gente, será que... E eu olhava para a Ana e pensava, gente, nunca esqueço que ela ia fazer 6 anos e eu tinha, assim, aos 5 anos ela vai começar a falar aquilo que o médico tinha de falar. E ela já ia completar 6. E eu pensei assim... a Adriana Pinheiro está dizendo, perfeito, a beleza está nisso. Está nisso. Nessa individualidade, subjetividade de cada um. E aí, quando um dia eu olhei para o Marcelo, e eu angustiada, porque ela ia fazer 6 anos e não falava nada. E eu pensava assim, o tempo está se esgotando. O médico falou que aos 5 ela ia falar. E aí eu olhei para e eu vi o Marcelo com a Ana Clara, ele chegava do trabalho, ficava bem com ela. Eu não vi ele sofrer. E eu perguntei assim, ai Marcelo, como é que você faz para não ficar angustiado, assim, dia após dia, na expectativa? Aí ele olhou e falou, Ana, eu só olho para ela e vejo o jeito que ela assim, não espero a mais. Não sou eu que estou esperando. Ana, que maravilha. Ele quis dizer, eu estou esperando o que ela vai me dar, não o que eu quero que ela me dê. Ou que eles estão, ou que os médicos estão falando que vai acontecer, né? Que você E fica aí esperando. E aí eu você sente olhei, angústia que depois vai acontecer, né? eu olhei para Ana Clara assim e pensei, é isso. Eu tenho que estar receptiva para aquilo que ela puder me dar, porque ela vai ser plena dentro da capacidade dela. Ela não vai ser plena se ela falar. Ela vai ser plena, mesmo não Linda, falando. daquela fofinha dela, que coisa linda. E aí ela era carinhosa e tal, amorosa, mas ela não falava. E não saía da fralda. E eu não tinha como, porque uma criança que não interage muito bem na comunicação, como é que eu explicava para ela que fazer xixi no vaso era importante? E eu não via aquilo. Eu lembro que um dia eu conversando com alguém, me falou assim, tem 2 psicólogas aqui em Vitória que trabalham com crianças com desenvolvimento atípico, mais com criança com autismo. Nisso eu já tinha o diagnóstico dela de autismo, né? Falar nisso, eu já tinha ido para... Quando eu tive certeza que ela tinha autismo... A Magda dizendo, arrepiei aqui, é isso mesmo, Magda. Eu vou arrepiar. Essa é uma das lives mais lindas, com certeza, que eu estou fazendo. Ai, Eu converso assim... com a Dana há bastante tempo sobre essa possibilidade, agora a data se encaixou perfeitamente. Encaixou. Você sabe que quando eu tive certeza que ela tinha autismo, e quem quiser depois lá no meu Insta, acho que tem fotos dela dessa vez. Eu fui para o Rio, ela foi selecionada para uma foto, para um calendário de crianças com síndrome de Down. E cada mês seria uma criança com um artista, com um cantor. Era um cantor ou artista, acho que tinha atores e cantores.
E ela foi selecionada para tirar com Diogo Nogueira. Que é um querido, né? É um Também um querido, pouco. até hoje, no mês de março, às vezes ele põe no site a foto deles dois, assim, março, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu fui pro Rio, lá, tava no Paraná, ainda fui pro Rio, para Ana Clara. É proposital esse 21, porque 2 e 1 dá 3, né? Será que é proposital? 21, É porque, assim, não é nem pelo 2, pelo 3 é março. Março é 3. Sim, E mas 21 é porque o cromossomo 21. sim, mas assim, né? Também, olha Isso. Então, é Dia Internacional da Síndrome de Down por isso, 21 de março. E aí, ele... Na hora da foto, assim, foi primeiro a foto com o Dado Dolabella, foi com Elis Regina, foram vários, e as crianças interagiam, tomavam. Na hora da Ana Clara, ela estava num cantinho, se balançando assim, e aí eu chamei, vamos, Ana. Até então eu não tinha um padrão de comparação com outras crianças. Lá onde eu morava, no Paraná, eu não tinha criança da mesma idade com síndrome de Down. E ali tinha um monte, eu já estranhando. A minha foto com o Diogo Nogueira, eu tô inchada de tanto chorar, porque eu já percebi ali que ela era diferente. E ela, para tirar foto com o Diogo Nogueira, foi assim, uns 40 minutos. Porque ela pegava e ela olhava para o chão, ela colocava o cabelo aqui. Ela não, ele tinha um pandeiro na mão e a intenção era que ela pegasse o pandeiro junto com ele. E ela não pegava o pandeiro. A foto ficou linda, mas demorou um monte para gente tirar. E eu ali estava arrasada. Ali eu falei, gente, ela tem alguma outra coisa que será tal. A mãe de uma outra criança falou assim, olha, eu sou fono, eu acho que ela tem autismo. E aí fui para Paraná, comecei a investigar. Quando vim para Vitória, fecharam o diagnóstico. E aí, quando eu entendi, ela tem autismo e tá tudo bem. Mas o que eu preciso fazer agora? Então, eu preciso de ajuda. Aí procurei essas duas psicólogas. E na primeira consulta foi a coisa mais linda, assim, que até hoje eu me emociono, porque foi a primeira vez que eu entrei no consultório e não me importei de... Não, Ana, não mexe aí. Não, senta aqui. Ela sentou no chão, deitou no chão e elas... Deixa ela. Ela pegou uma caneta, começou a morder a caneta dela. Ela pode deixar. Aquilo eu falei, gente, estão aceitando minha filha. Eu sempre tinha que ficar ali, não, Ana. E eu tinha que dar bronca nela, de Ana, não, isso não é de comer, sabendo que ela não entendia isso. Mas eu tinha que dar bronca para a pessoa achar que eu corrigia minha filha. Então era assim, era mais que eu precisava fazer um teatro para eu não ser criticada como mãe. E aí, naquele momento, quando as psicólogas falaram assim, não, deixa ela aí, deixa. Mas ela tá mordendo lápis de madeira, deixa. Porque ela tinha também, chama assim, alotriofagia, síndrome de Pica, que é comer coisas não comestíveis. Então ela viu um lápis de madeira e começava a mastigar. Mas se eu queria conversar com a psicóloga, eu deixaria ela mastigando o lápis para eu poder conversar. Mas como que a sociedade ia ver isso? Então eu ficava tensa. Ali elas já marcamos a primeira sessão, elas são psicólogas comportamentais até hoje, tem uma clínica grande aqui em Vitória, e começaram os atendimentos domiciliares. E ali, se eu dissesse que em uma semana, máximo 15 dias, ela deixou de usar fralda. Como? Eu consegui respirar, começar a respirar, né, Tayana, depois desse porque, susto todo, da maternidade até esse momento. Eu já estava assim, o que eu queria era a independência dela. Minimamente. Você não tinha diagnóstico, né? Você não tinha diagnóstico. Você via as coisas que não estavam, que você esperava que acontecesse, não acontecendo, sem diagnóstico preciso, né? Sim. Sabe, a questão da fralda, as pessoas não fazem ideia como isso é limitante. Quando eu ia para o Paraná, ela já tinha 7 anos, ela era uma criança grandinha. E se ela fizesse xixi, cocô durante o voo, onde que eu trocava? Se no avião, aquele banheiro mal a gente entra. Então, assim, eu falei, gente, ela precisa parar de usar fralda. E aí, a psicologia...
Eu vou pedir para você, para a gente parar a live. Nesse momento, são 19 horas e 52 minutos. Eu vou salvar essa live e vou entrar de novo. Pessoal, vamos entrar de novo, nos acompanha aqui. A gente vai continuar esse bate-papo. Pode ser? Pode, pode. Ai, Então, gente, vou tem a salvar parte aqui mais agora. emocionante aí. Exatamente, tem muita coisa para a gente escutar aqui ainda, porque eu acho que vai ajudar muita gente esse bate-papo, tá bom? Perfeito. Vou salvar agora.